Você já sentiu aquela ansiedade do squad quando o roadmap muda de repente? Ou a tensão na reunião com o stakeholder que sempre te pergunta: "Mas no que vocês estão trabalhando agora?". Essa ansiedade, ela não é sobre falta de trabalho, né, é sobre a falta de previsibilidade. E adivinha, a falta de previsibilidade é um problema de comunicação que você, o PM, precisa resolver, né. A confiança, ela é construída em pequenos rituais, pequenas práticas, né, e não em grandes discursos. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro e aqui no Produtos Impactantes a gente sabe que a melhor ferramenta de um PM é a consistência. E hoje nós vamos falar sobre como você se torna o arquiteto de confiança, o arquiteto da confiança, melhor dizendo, no seu ecossistema, criando rituais de comunicação que eliminam a ansiedade, né? Porque o seu objetivo não é apenas dar a informação, é criar uma cultura de segurança onde todos sabem o que esperar, quando esperar e como contribuir. Bom, um PM comum, ele comunica de forma reativa, né? Eu acho até que eu posso afirmar essa frase, que um PM comum, ele comunica de forma reativa, né? É, ele só manda mensagem quando tem uma crise ou um bug ou uma mudança de última hora, né? Então isso ensina ao squad ou ao stakeholder, né, a associar a sua comunicação a problemas, né? Então é como se você virasse o arauto dos pepinos, né? O arauto dos problemas, das coisas ruins, digamos assim, né? E aí a confiança com isso despenca, né? O stakeholder ele começa a te mandar, inclusive, mensagens fora de hora, né? Porque ele, no final das contas, ele não confia que a informação virá no momento certo. Porque como você só tem uma comunicação reativa, você só vai comunicar para ele o passado, que já aconteceu, já deu, né? Já aconteceu, agora precisamos resolver, né? É como se fosse comunicação de bombeiro. Você precisa mudar esse jogo, né? Você precisa realmente construir junto com os stakeholders e com o seu time é, práticas e rituais que realmente costurem essa comunicação e que vocês consigam se antecipar a determinadas coisas e não simplesmente é, é, apenas simplesmente comunicar problemas e situações que já aconteceram e que, ok, agora temos que resolver, mas você percebe que você carrega com você ali um, 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 um posicionamento bem ruim, que é como se você fosse realmente a pessoa que só traz problemas, que só apaga incêndio, que lá vem a Evelyn com a pastinha dela de problemas para a gente resolver. Ou seja, esse posicionamento não é interessante para um PM que quer se colocar num nível sênior, que quer buscar essa jornada de se tornar sênior, né? E principalmente de se manter sênior, né? Então, é, também dentro dessa lógica, o engenheiro, né, da tribo, sei lá, qualquer uma aí que faça parte do seu contexto, ele começa a questionar a prioridade, porque não houve ali uma prática, um ritual semanal de validação de coisas, né? As coisas simplesmente aconteceram, deram errado, você comunicou, porque você só comunica problema, e aí você precisa reverter, corrigir esses problemas, ou seja, você fura um pouco a priorização do seu trabalho com esses problemas novos que aconteceram, que foram por descuido, foram por falta de conversa, foram por falta de alinhamento, ocorreram por N fatores que, de repente, uma boa comunicação, um bom olhar atento para o contexto, poderia ter se adiantado, digamos assim, sabe? Porque a comunicação, ela é a soma de, é, na realidade não é a comunicação, eu ia falar a comunicação, mas a confiança, ela é a soma de promessas cumpridas e comunicadas, né? Então, se você não tem rituais, não tem práticas, né, de comunicação, ela vira simplesmente algo nebuloso, ela vira aí um ruído, digamos assim, né? Então, esse ruído, essa situação nebulosa na comunicação é o inimigo número um da performance,
né? É algo que é até negligenciado, que ninguém percebe, porque parece que é algo simples, mas se comunicar não é algo tão simples assim, deveria ser, mas ele é algo complexo, porque envolve muitas camadas, envolve o receptor, né? O receptor, o transmissor e o receptor, envolve o contexto que cada um está envolvido, o momento que aquela pessoa está recebendo aquela comunicação, a forma que você escreve ou fala, ou seja, o tom de voz, o tom da sua escrita, ou seja, tem tantas sutilezas que é algo que deveria ser tão simples se torna complexo e isso impacta em performance, né? Então, a provocação que eu gostaria de trazer aqui, né, é que o seu squad e os seus stakeholders, eles precisam de você como um relógio, né? E o que eu quero dizer aqui? Eles não precisam de perfeição, né? Eles precisam de consistência, né? Então você precisa mudar a mentalidade de comunicar quando eu puder ou quando der, eu vou dar um ping naquela pessoa ali no chat, né? Para algo como comunicar sempre no mesmo formato e horário de preferência, né? Mas pelo menos comunicar sempre, de forma antecipada, de forma consistente, com frequência, para que realmente a confiança, né, seja construída com essa previsibilidade, porque a previsibilidade que você cria com esses pequenos rituais, essas pequenas práticas, libera a energia mental do seu time e dos seus stakeholders, né? Eles não precisam mais te microgerenciar, né? Porque confiam que a informação virá, né? A informação sempre vem, né? Toda semana, né? Seja através de uma reunião, seja através de uma reunião, seja através de um e-mail, a comunicação sempre chega, né? E da forma mais alinhada, da forma mais estruturada possível. Então, essa confiança, ela é construída com essa previsibilidade, com essa jornada de previsibilidade que você constrói com a sua comunicação, né? É, e eu entendo que um PM sênior, ele implementa rituais de comunicação que são como âncoras de previsibilidade, né? Então, adote 3 hábitos, sabe? Esses 3 hábitos aqui são bem interessantes que eu acho que você pode adotar no seu dia a dia, e são simples de adotar, né? Monta o seu plano de comunicação e coloca eles dentro de uma forma adaptada ao seu contexto, obviamente, né? Então, o primeiro hábito é o ritual da semana, o ritual da visão da semana, né? Então, isso para o squad, por exemplo. Então, toda segunda-feira ou no início de uma sprint, o PM precisa passar aí 5 minutinhos em voz alta, digamos assim, focando apenas no porquê da semana, tá? Não é pauta de daily, não é isso, tá? Você até pode, se você quiser, utilizar uma daily para dedicar daily de segunda-feira para esse ritual de visão da semana, ou chamar de Big Daily, né? Eu já tive contextos que eu utilizei como Big Daily. Então, toda segunda-feira era uma Big Daily, era uma daily mais extensa, de 30 minutos, onde eu trazia ali, eu fazia a prática da visão da semana. Então, essa prática ela é uma conexão da semana com a meta de longo prazo, né? Então, por exemplo, olha, essa semana nosso foco é X, porque o dado Y mostrou que perdemos, sei lá, 5% de conversão. Então, nossa meta é reverter isso. Perceba que isso cria foco, significado, né? E segurança sobre a prioridade. É bem importante, porque você abre ali um portal, digamos assim, para um alinhamento com o seu time sobre o foco da semana, sobre o porquê que aquele tema é importante. Se não for para discutir aquela semana, mas já deixar no radar das pessoas, porque é algo que recém ocorreu, então está fresca a informação. Então, mesmo que você priorize para um outro momento, mas pelo menos você traz ali para a pauta assuntos que realmente demonstrem qual deveria ser o foco da semana, ou pelo menos o que aconteceu e que a gente precisa já interiorizar para no nosso backlog, né? O segundo ritual, o segundo hábito, que é o ritual do mini relatório de fim de semana, digamos assim, né? Isso para stakeholders. Eu não vou chamar de status report, porque
eu acho que não se encaixa muito em ambientes de produto, digamos assim, tá? Depende muito do contexto, mas é um relatório que você vai enviar, ou seja, um relatório, ou seja, uma reunião de alinhamento, uma weekly, né? Você programa uma weekly com seus stakeholders e segue um formato de apresentação que tem ali a sua pauta, e você pode, de repente, seguir uma linha, como, por exemplo, né? Com 3 pontos básicos, assim, né? O que a gente entregou de maior impacto, né? O que a gente aprendeu durante esse período, desde o último encontro, se for uma semanal, não, desde a última semana, então, como os insights e até erros também, né? Problemas que aconteceram que vocês aprenderam. E aí é interessante que você compartilhe isso, porque você mostra que você está em movimento, você se coloca de uma forma super dinâmica para aquele stakeholder, né? Como um profissional dinâmico, ou seja, você dá, além disso, você compartilha os bastidores com ele e ele se torna cada vez mais pertencendo ao seu contexto de produto, né? E o terceiro ponto é o que será a prioridade na próxima semana. Perceba aqui que você cria o hábito de receber informação, né? De passar a informação antes que te perguntem alguma coisa. Então, você se antecipa, inclusive, a problemas, porque quando você transmite esse tipo de informação e se discute em cima, quando você compartilha isso, pode ser que acenda a luzinha em algum stakeholder naquele momento que você discuta algo que você, de repente, já está se antecipando a um problema que poderia estourar daqui a pouco. Então, perceba o valor disso, como isso é interessante, você discutir em cima de pautas consistentes, né? Que você, além de trazer, engajar essas pessoas para o seu contexto, você também abre espaço para conversa, para troca, né? E assim prever também problemas, possíveis situações que podem ser contornadas de outra forma, possíveis oportunidades, né? Enfim, e o terceiro hábito também, que aí isso é algo que é contínuo, conforme acontecer, sob demanda, no caso, não é nem contínuo, sob demanda, conforme as coisas vão acontecendo, se você receber um feedback negativo, né? Que você pratique o feedback, que você interiorize esse ritual do feedback não vingativo. O que eu quero dizer aqui? Isso é muito com foco em cultura, né? Então, crie o hábito de que, ao receber um feedback difícil, sempre começar e terminar a conversa com uma frase de validação do relacionamento, né? Então, por exemplo, que você pode responder quando você recebe algo assim que não foi tão legal, né? Que te pegou, sabe? Você pode responder como: olha, obrigada por ser sincero, eu valorizo nossa capacidade de falar a verdade, né? Perceba que isso sinaliza que o relacionamento é mais importante que o erro ou o conflito, né? E incentiva o próximo feedback sincero. E feedback sincero é muito importante, é ouro, né? Por mais que você não aceite aquele feedback, por mais que você diga: não, isso é injusto, reflita sobre ele, sabe? Reflita sobre ele, e mesmo que seja injusto, e às vezes né? Às vezes é uma informação que a pessoa deu sem saber, ela não tem a informação completa, enfim, você, ao ouvir, né, de uma forma neutra, sem calor, você também consegue, inclusive, concatenar estratégias de como contornar isso, de como posterior ao feedback, né? De como contornar isso, de como desfazer essa má impressão que de repente tiveram de uma forma equivocada. Então, se coloque neutro nessas situações, né? Para poder receber de forma mais ampla, né? De forma mais enriquecedora. Então, 3 hábitos, um para squad, outro para os stakeholders e outro para a cultura de forma geral, que são super interessantes, super ricos para você colocar em prática, para já trazer essa previsibilidade na sua comunicação, trazer uma cadência na sua comunicação, enfim, né? Porque e aí o que é interessante lembrar também é que a previsibilidade, né, reforçar isso, que a previsibilidade ela é a base da confiança, né? E a confiança é o que permite que o seu time e stakeholders trabalhem em modo de influência, não de controle, né? Então, o que eu quero dizer? Eles vão trabalhar em modo de influência no sentido de que você, através da sua comunicação, você vai influenciá-los, de certa forma.
Então agora eu quero ouvir de você. Foi o ritual de comunicação mais simples, porém mais eficaz que você implementou e que transformou a confiança do seu squad e dos seus stakeholders? Conta pra mim, tá bom? Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.